Pessoal, eu tenho colocado, não sei se vocês têm acompanhado, né, mas eu tenho colocado os slides, né, lá no Moodle, eu estava colocando no portal do professor, né, e aí a Adriana pediu para a gente poder colocar lá no Moodle, então estou colocando os slides lá e também as aulas gravadas, tá? Então, a gente termina uma aula, eu tento no outro dia pela manhã, né, já subir o link da aula para vocês, tá bom? Então, quem perdeu a aula, chegou atrasado, né, tem essa opção aí de acessar depois no portal, tá? Deixa eu aqui achar minha aula. Alguém me perguntou a questão de chamada, eu vou deixar fazer a chamada mais no finalzinho da aula. Hoje eu já estou com acesso, a gente já começa a fazer a nossa chamadinha aqui tradicional. Estão visualizando aí a tela? Sim? Estão Sim. visualizando? Beleza. Então, nós terminamos a nossa aula, então, né, de terça-feira, conceituando, né, a diferença entre os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos, né? Opa, cadê? Os medicamentos genéricos e os medicamentos similares, né? Então, apresentei aí a diferença entre cada um deles. Ficou alguma dúvida nisso, pessoal? Genérico, similar, algum daqueles conceitos que nós vimos na aula passada, ficou alguma dúvida? Não? Está caladinho aí, talvez está um pouco indeciso, não deixem de estudar, beleza, pessoal? É extremamente importante, né? A gente está sempre dando uma olhadinha para a gente não esquecer esses conceitos, né? Que para a gente é fundamental. Beleza, o que ficou faltando dessa aula, então, para a gente poder fechar agora? Conceituar medicamento fitoterápico. Nós falamos num conceito na aula passada de farmacognosia, né? Nós falamos que a farmacognosia estuda todos os insumos farmacêuticos, né, derivados de plantas, de plantas medicinais, principalmente. E aí nós temos um medicamento fitoterápico, que ele é obtido por processo tecnologicamente adequado, empregando-se exclusivamente matéria-prima ativa vegetal. É diferente da planta medicinal, né? A planta é a planta in natura mesmo, né? Pegar lá a equinácea, pegar o capim-cidreira, pegar o agrião, a camomila, né? Aquela parte importante da planta, né? Que vocês têm uma disciplina do curso aí de farmacobotânica, é extremamente importante para a gente conhecer, né, das plantas medicinais e da particularidade de cada uma delas, né? Que é mencionada aí pela professora Francielda. Já o fitoterápico, eu pego daquela parte da planta e vou extrair o máximo de princípio ativo dela. Então, eu tenho um produto concentrado, né? Então, é um medicamento, por que medicamento? Porque eu tenho o princípio ativo que é da planta, mais os recipientes, né? Aquele conjunto de substâncias que fazem parte do medicamento. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas de qualquer origem, nem associação direta dessas com extratos vegetais. Então, se eu pego, por exemplo, uma substância ativa, né, mais um fitoterápico, uma planta, isso no conjunto não consideramos isso fitoterápico, tá? Então, associar, vamos pensar assim, fluoxetina com passiflora incarnata. A passiflora é um fitoterápico, que é extraído do maracujá. A fluoxetina já é um princípio ativo químico sintético. Então, a junção dos dois não é enquadrado, né, como um fitoterápico. Então, aqui como exemplo, a cáscara sagrada é um fitoterápico, né, que é um produto muito usado na constipação intestinal, ele é um irritante de contato. O maracujina é tão famoso aí, né, uma associação de passiflora incarnata, de salix alba, né, oxyacantha, né, o crataegus, né, oxyacantha, que é um calmante. Então, uma associação aqui de fitoterápicos. O xarope melagrião, tão famoso, né, também é um produto fitoterápico. Então, eu vou ter produtos fitoterápicos em cápsula, a gente vai ter ele em xarope, tem em comprimido, tem várias formas farmacêuticas do produto fitoterápico. Ok, pessoal? Dúvida em medicamento fitoterápico? Não? Ok? Tranquilo. Beleza. Medicamentos
de controle especial, né? Vocês estudaram, se não me engano, no semestre passado, eu acredito, com a professora Nayali, né, a parte da legislação farmacêutica, era uma disciplina que eu acabava lecionando, né, e aí, com o aumento de carga horária, aí, nós passamos para a professora Nayali. Nós temos algumas tarjas nas nossas embalagens, né, a gente tem medicamentos sem tarja, como é o exemplo aqui, ó, dos fitoterápicos, eles não têm nenhuma tarja na embalagem, né, e por não ter tarja na embalagem, a gente fala que são medicamentos isentos de prescrição médica, né, podem ficar no autosserviço, né, em contato fácil com o consumidor, mas nós temos medicamentos com tarja vermelha, que são medicamentos de venda sob prescrição médica, né, eles ficam restritos ao acesso fácil do consumidor. E dentro dos de tarja vermelha, a gente tem dois grupos, aqueles que são só de venda sob prescrição médica, né, que eu precisaria apresentar a prescrição para levar o medicamento para casa, e eu tenho os de venda sob retenção da prescrição médica, tá? Dentro desses de venda sobre retenção, são produtos que estão incluídos, né, na portaria 344 de 98, que vocês estudaram, não foi isso? Estou enganado? Estudaram na disciplina de ética e legislação? Isso mesmo. Sim? Isso mesmo. Sim. Beleza. Então, os medicamentos incluídos na portaria 344, né, e aí em todas as suas listas, vocês devem ter estudado lá, na lista A, lista B, lista C, A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, né? Então, todos eles vão ser incluídos, né, nessa tarja vermelha de venda sob prescrição médica, e nós tivemos a inclusão em 2011, né, também dos antibacterianos pela RDC, que trata exclusivamente da venda dos antibióticos, a gente fala aí de antibacterianos no mercado. Então, nós temos os tarja vermelha de venda sob prescrição e os de tarja vermelha de venda sobre retenção. Se era sobre retenção, está na portaria 344 ou se trata de um antimicrobiano. E nós temos os de tarja preta, né, que também são medicamentos de venda sobre retenção da prescrição. Enquadra-se aqui os medicamentos da lista A, que são os entorpecentes, e também alguns psicotrópicos, principalmente ou os inibidores de apetite ou os ansiolíticos, né? Ou seja, medicamentos de controle especial. Por que eles têm essas tarjas? Porque exige um certo controle, são medicamentos que oferecem mais risco na sua utilização, ou eles são de baixo índice terapêutico, ou são medicamentos que podem causar dependência física e psíquica no paciente. Por isso são fármacos, né, que a gente tem um cuidado especial a eles na hora da prescrição, na hora da dispensação desse medicamento para o nosso consumidor. Beleza? Muito bem. E como que a gente descobre um novo fármaco, tá? Olha, produzir um novo fármaco não é uma tarefa fácil, tá? Nós estamos diante aqui de um cano, e vamos dizer aí mais ou menos um funil. Nós estamos diante de um surto aí de coronavírus, né? E o que a gente mais gostaria de ter é um antirretroviral que fosse capaz de eliminar o coronavírus. Tomar um comprimidinho, ele, ó, acabar com o Covid-19. Seria sensacional. A indústria farmacêutica está pesquisando, está tentando buscar novas formas de tratamento de doenças, enfermidades, né? Inclusive no combate aos vírus. Mas isso não é simples, tá? Tudo começa numa pesquisa básica, tá? Ou seja, nessa pesquisa básica eu descubro, nesse caso ali, um micro-organismo, qual é a bactéria, qual é o fungo, né? Qual é o vírus. E em cima disso a gente tem que desenvolver moléculas químicas, tá? Olha que legal, eu descubro a estrutura biológica, sei como é que é o receptor, e eu tenho que descobrir agora uma molécula química que tenha a capacidade de interagir com a estrutura biológica. Isso começa em modelos computacionais. Então, em sistemas computacionais, a química farmacêutica vai ajudar bastante vocês nisso, a química orgânica também. Olha, tem que botar um ácido carboxílico, tem que colocar uma cetona, não, aqui cabe uma hidroxila. Então, eu tenho que ir brincando com essa molécula em sistema computacional. Diante do descobrimento de uma molécula no computador, eu preciso fazer com que essa molécula que está no computador, ela se torne real. A gente chama isso de síntese orgânica, né, que também vocês verificaram isso, visualizaram e aprenderam lá na química orgânica. Ou seja, eu tenho que sintetizar essa molécula, misturar uma substância com outra, ou eu vou extrair isso aí de uma planta, né, ou vai ser a base de um outro produto, porque eu preciso mexer nessa molécula
e fazer com que aquilo que está virtual se torne real, tá? Nem tudo aquilo que está no computador eu consigo fazer com que se torne real. Na hora que eu coloco a molécula aqui pronta na minha mão, ela se evapora, ela se desintegra, ela se decompõe com muita facilidade, e essas moléculas, se não tiverem estabilidade, elas são descartadas. Isso a gente está falando aqui na fase de descoberta, tá? A fase bem primordial do processo. Não, consegui a molécula, ela está na minha mão, tá beleza, agora a gente vai fazer o seguinte, qual que é a possibilidade dessa molécula matar um ser humano? A gente inicia os nossos testes de toxicidade, né? A gente chama aqui de testes in vitro, tá? Eu primeiro faço os testes em laboratório, né, verificando a toxicidade dessas substâncias, a reação dela com outras substâncias e etc. Tá? Isso a gente está chamando aqui de fase pré-clínica. Eu faço testes in vitro em laboratório e depois eu tenho que fazer testes in vivo em cobaias, né? É muito importante a gente utilizar, né, animais experimentais. Hoje tem uma briga grande, né, com o uso de animais experimentais. Tem usado tecidos, né, sintéticos, tecidos orgânicos fabricados em laboratório para não colocar cobaias, camundongos, coelhos, cachorros, né, em testes experimentais. Mas, em alguns casos, a gente vai precisar fazer isso fazendo aquele parâmetro que nós vimos lá atrás, DL50, né? Qual que é a dose do produto que tem a capacidade de matar 50% dos animais testados. Se a nossa molécula consegue passar pelo teste in vitro e pelo teste in vivo, ou seja, uma molécula segura, a gente passa para a próxima etapa, que seria a pesquisa clínica, tá? Essa pesquisa clínica é a pesquisa que a gente vai fazer com seres humanos. Então, olha, passei a fase em cobaias, a gente vai testar agora esse produto em seres humanos. Passou pelos testes em seres humanos, onde o nosso foco é avaliar segurança e atividade e efetividade, essa molécula ela ganha uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, da Anvisa, e ela recebe um registro. Opa, agora eu posso registrar essa minha molécula, esse meu fármaco na Anvisa e posso fabricar o meu medicamento e colocar esse medicamento no mercado. Pronto, consegui o registro, o produto vai para o mercado. E se ele está no mercado, a gente começa os testes de farmacovigilância. Lembram lá atrás? Farmacovigilância, aquela área da farmacologia que cuida dos efeitos adversos dos medicamentos quando os produtos estão sendo expostos à venda. Esse processo, pessoal, ele dura um grande período de tempo, tá? Dependendo muito da molécula, pode demorar 10 anos, 20 anos, né? Desde o início de pensar a molécula, até essa molécula chegar no produto final. Vou pegar um exemplo, tá? Anticoncepcional masculino. Nós não temos anticoncepcional masculino, mas a indústria farmacêutica está aí nesse processo, né? De tentar desenvolver uma molécula onde o homem possa fazer uso dela e tenha a eliminação ou a mitigação dos espermatozoides. É um processo que pode demorar muitos anos. E nesse período, a indústria farmacêutica investe, muita grana nesse processo. Tá? São muitos laboratórios, são muitas pesquisas acontecendo simultaneamente em várias partes do mundo, né, para que a gente consiga realmente colocar essa molécula pronta, de fácil uso, né, para a população. Tá? Quando essa molécula vai para o mercado, a indústria farmacêutica ela recebe o que nós chamamos de patente, né, ou seja, uma exclusividade. E durante um determinado período de tempo, cada país tem, né, o seu código de patente, de acordo com a INPI, no nosso caso, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, que determina qual que seria o período de exclusividade dessa molécula. Né? Patenteado 20 anos, desde a época que a empresa patenteou a sua molécula. E ninguém pode trabalhar com aquele princípio ativo. Nem podemos fazer genérico, nem similares. Eu só vou poder fazer similares e genérico depois que tiver, né, a expiração da patente desse medicamento. Ok? Então, olha, qual que é a vida de um fármaco, né? A gente tem uma ideia, então, vamos pensar lá um anticoncepcional masculino, tá? Eu tenho que fazer a síntese, então pegar a molécula em laboratório, fazer aquela molécula virtual se tornar real,
Diante da minha molécula nas mãos, a gente vai fazer testes laboratoriais, a gente chama isso de fase pré-clínica, tá? Tudo isso aqui são fase pré-clínica, pré-clínico antes dos estudos, né, em organismos vivos, tá? Em seres humanos, né? Nessa fase pré-clínica e teste laboratorial, a gente tem os testes in vitro, fora, né, em laboratório, e os testes in vivo, que nesse caso são feitos testes em cobaias ou células, tecidos sintéticos, experimentais e etc. Passando por essas fases, a gente entra na fase clínica, né, nos testes clínicos, e aqui a gente tem dois caminhos, né? Por um lado, a gente faz primeiro testes no indivíduo, a gente vai selecionar um grupo de pessoas, então vamos imaginar, eu estou fazendo o teste de um novo fármaco antihipertensivo, então eu vou pegar pessoas que são hipertensas, eu vou verificar se aquele medicamento está diminuindo a pressão daquelas pessoas que foram selecionadas, né? E depois a gente faz testes na população de uma forma geral, quando esses testes individuais tiveram resultado, né? Efetividade e segurança. A gente faz o teste na população. Essa fase clínica ela é dividida em 3 fases, ó, fase 1, fase 2 e fase 3. Talvez vocês estão ouvindo falar bastante disso agora na possibilidade de desenvolvimento de uma vacina, né, contra o coronavírus. Fala assim, a vacina está na fase 1, a vacina está na fase 2, está na fase 3. Ou seja, aquele teste daquela vacina em especial está passando por esses testes clínicos, né, de testes em seres humanos. No caso da vacina, para verificar se uma dose, ou se o indivíduo tem que tomar 2 doses, ou se ele vai ter que tomar 3 doses da vacina para garantir a imunidade, né, contra o antígeno, que nesse caso seria o coronavírus, mas isso serve para qualquer tipo de vacina, meningite, sarampo, catapora e etc. Tá? Feito o estudo, então, de fase 3, passou pelo teste, a gente inicia a comercialização dele, né? Então, aí o foco passa para a área de marketing, divulgação, vendas, vamos colocar minha equipe de propagandistas na rua para poder divulgar e vender esse produto. Então, tem lançamento, né, do produto, o médico começa a prescrever, né? Depois que o médico prescreve, podem surgir novas indicações para a molécula, né? Vamos pegar, por exemplo, o sildenafil, né, que é o Viagra, que foi lançado para impotência masculina, mas logo depois descobriu que esse medicamento também poderia ser utilizado para hipertensão pulmonar em crianças. Opa, surgiu aqui, ó, uma nova indicação do produto. Nós tivemos o lançamento da liraglutida, que era um fármaco que, quando lançado, era para ser usado no diabetes mellitus do tipo 2, mas percebeu-se que pessoas que usavam a liraglutida estavam tendo muita perda de peso. Então, vamos buscar uma nova indicação para esse produto, também lançar ele para emagrecimento. Então, na fase 4, a indústria farmacêutica continua estudando aquela molécula, se ela tem uma nova indicação, se a gente pode fazer uma nova fórmula farmacêutica, a gente precisa fazer um ajuste de dosagem. E se, na fase 4, que nós chamamos de farmacovigilância, o produto tiver problema, a gente vai ter que mexer na molécula ou tirar a molécula do mercado. Então, acontece muitas das vezes, muitas não, em algumas situações, né, o medicamento, o fármaco vai para o mercado e tem muito problema, como eu falei para vocês em umas aulas passadas do Vioxx, né, um anti-inflamatório, que a Anvisa recolheu esses produtos do mercado. Beleza? Só para esclarecer aqui, a gente fechar esse assunto, ó. Fase 1, fase 2 e fase 3 são as nossas fases clínicas, né? Então, na fase 1, a indústria farmacêutica, depois os testes experimentais aqui, ó, com cobaias, tá, pessoal? Na fase clínica, essa fase 1, ela pega mais ou menos de 20 a 80 pessoas, ela tem uma duração aí de meses, a gente estuda a segurança do fármaco, se ele realmente é efetivo ou não. Aqui eu tenho uma taxa de sucesso de mais ou menos 70% de tudo que é testado, mas pode acontecer de na hora que chega na fase 1, olha, em cobaias deu o resultado, beleza, mas no ser humano não deu. O que eu faço com essa molécula? Descarto ela, ou seja, ela não serve mais. Fase 2, eu pego aqui de 100 a 300 pessoas, a duração dela é mais ou menos de 2 anos. O foco da fase 2 é estudar a eficácia, se realmente aquele produto é hipertensivo, se ele é hipoglicemiante, se ele é um antidepressivo, se ele é um ansiolítico, se ele vai ser usado no mal de Parkinson, realmente verificar a eficácia do produto. A taxa de sucesso aqui é de 33%.
Passou pelos testes, vai para a fase 3. Fase 3 já é uma população, olha, o número de participantes aumenta muito, de 1.000 a 3.000 participantes. A duração dessa fase pode ser de 1 a 4 anos, só na fase 3. Aqui a gente tem estudos de segurança, eficácia e até de qual a dosagem que deve ser escolhida para aquele medicamento naquele paciente. A taxa de sucesso de 25 a 30%. Então, pode acontecer que no meio desse caminho a molécula não dá certo. Aí você pega ela, joga no lixo, descarta e começa tudo de novo. Então, como eu falei, a gente tem um alto investimento aqui até que esse produto receba o seu registro e possa ser comercializado. No caso, no Brasil, pela Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, né? Que é a Agência Regulatória Americana. E aí, na fase 4, eu ponho esse medicamento para o mundo inteiro usar, né? E aí a gente pode identificar aí outras reações adversas. Algumas reações adversas eu já identifico aqui, ó, na fase 1, 2 e 3. Isso já vai na bula do produto quando ele recebe registro. Aí você vai ver lá quais são as reações adversas. Pode acontecer cefaleia, náusea, vômito, etc. E aparece uma frase assim, ó. Outras reações adversas podem acontecer com o uso desse medicamento. Eu pego essas outras reações adversas nos meus estudos de farmacovigilância, que vai ser os estudos de fase 4. Beleza? Dúvida? Claudinei. Diga. No caso, então, do Ox, ele foi em uma falha em uma dessas etapas aí, pré-clínica. Ele passou pela 1, passou pela 2, passou pela 3. Só que quando chegou na 4, porque na 1, olha só, na fase clínica, né, 1, 2 e 3, eu vou escolher o paciente, vamos dizer, entre aspas, o paciente mais saudável, né? Eu não vou colocar em risco a minha molécula, que eu estou investindo milhões, bilhões de dólares nela, para aquele produto ser reprovado nessas fases. Então, se é um produto anti-inflamatório, o Vioxx, ele utilizava para fazer esses testes em fase 3 em pessoas que tinham um processo inflamatório. Pessoa, vamos dizer, entre aspas, sadia, mas que tinha uma inflamação. Então, eu testava para verificar a segurança e eficácia do produto. Quando ele vai para o mercado, e aí eu falo na fase 4, o mundo inteiro usa, vai usar agora um indivíduo que é magro, um indivíduo que é gordo, velho, o que tem problema no coração, o que tem diabetes, o que tem asma, o que toma 3, 4, 5 medicamentos. Aqui ele só usava o Vioxx, né? Agora aqui esse cara vai usar Vioxx e mais uns 2, 3, 4 medicamentos. E aí vem, ó, interação medicamentosa, outros riscos que esse produto pode acontecer, né? E foi o que aconteceu com esses anti-inflamatórios mais modernos. Na fase 4 a gente identificou essas falhas do produto. Ah, teve falha nas fases anteriores? Não, as anteriores foram bonitas, por isso que a gente precisa da 4, né? Não significa que ele ganhou o registro, a gente fala assim, não, esse medicamento é seguro. Não, a 4 é extremamente importante para a gente continuar monitorando ele e tentar identificar outros riscos na utilização do produto. Beleza? Que tinha que ter uma fase 5, então, ter a 4 e a 5. Porque... Não, a 4 dura eternamente, não tem nem 5. A 4 dura pro resto da vida. A farmacovigilância, nós farmacêuticos vamos monitorando o gadernal, a fluoxetina, né? Vamos monitorar esse produto eternamente. Se identificou um risco mais severo, retira do mercado. Se está tudo tranquilo, mantém no mercado. Eu também acho que não tem nenhum remédio que seja totalmente 100% benéfico. Então, todo medicamento é passível de provocar uma reação adversa. Sim. Isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Pessoal, ó, nomenclatura dos fármacos, né? Como é que a gente dá nome para esses fármacos? Olha, quando eu estou nessa fase experimental aqui de moléculas, tá? Molécula química, a gente dá código para essa molécula. Então, por exemplo, essa molécula vai ser a SKF 62979. Né? Ela é um segredo industrial. Eu não posso abrir essa minha molécula para todo mundo saber a estrutura dela e outras indústrias copiarem essa molécula. Isso é um segredo industrial. Então, eu já começo a fazer os primeiros artigos me referenciando ao código, ou seja, ninguém vai saber realmente qual que é a estrutura molecular. Mas passou isso, eu já começo a descrever a minha molécula. Então, ela tem um nome químico. O nome dessa minha molécula SKF62979 é um éster metílico do ácido
5-propitil, 1H, benzimidazol 2-il, carbâmico. Olha a importância da química orgânica na vida de vocês, né? A gente poder entender quais são os constituintes moleculares. Quando eu falo desse nome, éster metílico do ácido 5-propitil, 1H, benzimidazol 2-il carbâmico, eu falo da linguagem universal. Em qualquer país do mundo que eu falar esse nome, seja Japão, China, Estados Unidos, Brasil, Paraguai, todo mundo tem a capacidade de desenhar essa molécula pelo nome químico que ela tem, ok? Só que eu colocar um nome químico desse numa embalagem de medicamento não dá muito certo. Então a indústria ela pode batizar esse nome químico, que é o que nós chamamos de denominação comum internacional ou denominação comum brasileira. Eu batizo essa molécula, tá? E aí ela foi batizada, né, pela denominação comum internacional de albendazol, tá? Então eu estou dando um nome genérico para essa molécula. Todo nome genérico brasileiro é o mesmo nome no mundo inteiro? Não, tá? Pode acontecer variações. Dá um exemplo. Dipirona sódica é um nome conhecido no Brasil porque é a nossa denominação comum brasileira. Mas em outros países, Europa, por exemplo, a gente conhece a dipirona como metamizol. Paracetamol no Brasil, outros países, acetaminofeno. Então pode acontecer uma variação, tá, do nome genérico do produto entre os países. Geralmente a gente trabalha com nome padronizado, tá? N-butilbrometo escopolamina, maleato de dexclorfeniramina, cloridrato de fluoxetina, clorpropramida e etc. Isso é o nome genérico do produto. E eu posso batizar ele com o nome comercial. Então, em vez de chamar o bendazol, eu vou chamar o meu produto de Zentel, Zolben, né, e etc. Sendo que o nome registrado, ele é registrado no INPI, né, tem um nome de registro, que ninguém pode usar esse nome de registro, porque ele é patenteado, e ele sempre vai receber essa marquinha R aqui, que significa de marca registrada, né? A gente não pode copiar esse mesmo produto, esse mesmo nome. Ok? Tranquilo? Beleza? Ok. Então, para a gente poder fechar a aula, eu deixo aqui duas frases importantes, né? Essa primeira parte, ó. O desejo de ingerir medicamentos é a principal característica que distingue o homem dos animais. Os animais adoecem, né? E eles não pedem para tomar medicamentos. E muitos melhoram. Quantos animais a gente tem aí, né, na natureza, né, espalhados aí, que têm as suas enfermidades e têm a sua forma de tratamento? Nós temos um grande problema. A gente, quando adoece, a gente quer resolver o nosso problema com medicamento. Se você vai a um médico, aí do médico de falar para você no final da consulta que você tem que tomar bastante líquido, fazer uma boa noite de sono e cuidar da alimentação. Você vai virar para ele e falar assim, ô doutor, você não vai passar nenhum remedinho para mim, não? As consultas terminam com uma prescrição de medicamentos. Isso, por um lado, é bom para a indústria farmacêutica porque ela vende muito, mas por outro lado, para nós farmacêuticos é ruim pelo uso, né, irracional de medicamentos, tá? Gosto muito dessa frase aqui do William Osler, né, que é um médico canadense. E uma outra para a gente poder guardar com muito carinho. Olha lá. Medicamento é como gente. Ele tem qualidades e tem defeitos. As qualidades a gente admira. Os defeitos a gente aguenta ou não. Por isso, a gente pode ficar, usar de vez em quando. A gente pode namorar, usar por um determinado período de tempo. Ou eu posso até casar com algum medicamento para o resto da vida. Mas ele deve atender o nosso jeito de ser, a nossa eficácia, né, para a nossa condição clínica. A gente deve ter uma convivência regrada entre a dose e o tempo de tratamento e não deve proporcionar mais problemas do que aqueles que a gente já tem. Então, ele tem que ter um custo econômico e com o mínimo de reações adversas possíveis. Beleza? Guarda isso aqui que a gente vai entender farmacoterapia para o resto da vida.
Beleza, turma? Eu esqueci de passar para vocês os meus contatos. E eu queria aqui compartilhar com vocês, né? Talvez algum de vocês já me seguem, outros não. Esse meu Instagram, eu tenho dois, tá? Esse aqui é o meu perfil de professor, esse aqui é o meu perfil pessoal. Se você tiver um Instagram e quiser me seguir lá, pode seguir. Eu faço uma ressalva nesse meu perfil de professor, eu recebo muita oferta de vagas para divulgação, e aí eu divulgo. Nesse período de férias eu fiz muitas lives falando de mercado farmacêutico, convidei alguns colegas, né, que atuam em alguns segmentos, que são referências na área, né? Eu tive uma live muito legal com a Janaína. A Janaína é uma das donas da Biostratos, ela formou comigo na faculdade, fomos colegas juntos. Fiz uma com o Ricardo também, que foi meu colega de faculdade, hoje ele é um cara muito forte dentro da aeronáutica, né, como farmacêutico. Então, dá uma passada por lá, talvez vocês vão achar algum material, alguma coisa interessante, tá? Esse aqui é meu pessoal, minha vida é aberta, tá lá à disposição de todos. Se você não tem Instagram, tem Facebook, ó, tá aqui, mesma coisa, tá? Esse aqui é meu perfil de professor, o que eu posto aqui, eu reposto aqui. Tem algumas coisas que é mais para Face, não para Instagram, eu coloco aqui. E aqui o meu Facebook pessoal, tá? Professor, mas eu não tenho nem Instagram, nem Facebook. Você está fora da realidade, menino. Abre os seus olhos, né? 3 coisas que você precisa: Instagram, Facebook e LinkedIn. Se você não tem nenhum dos 3, você está fora desse mundo globalizado. Entre nesse mundo. Nem que seja pelo menos para me seguir, você ter acesso às vagas e não precisa seguir mais ninguém, mas me segue para você poder não perder a oportunidade. Divulguei hoje uma vaga da Biotec Logística, né, precisando de estagiário de farmácia a partir do quarto. Eles pegam o pessoal do terceiro, quarto período, eles pedem sempre quinto período, mas quarto período eles acabam pegando também. Então, eu acabo divulgando muitas oportunidades que o pessoal me pede de estágio, né, de emprego para farmacêutico. E meu e-mail está aqui, ó, claudinei.faminas, tá? @gmail.com, e-mail que eu deixei só para o pessoal realmente da Faminas, para a gente poder focalizar o nosso canal. Beleza? Dúvida, perguntas? Nenhuma? Fechado então. Vou desligar aqui. Vou fechar essa aula, ó, aula dada. Vamos abrir a próxima. Questão assim, esse professor meu é doido, pedra varrido. Não, pessoal, é tranquilo. Estão visualizando aí? Visualizaram já o slide? Sim. Sim? Beleza. Então, olha, então a gente fechou, né, essa parte de introdução, né, à farmacologia, e a gente pega agora o nosso segundo conteúdo, que seria a gente falar bastante de formas farmacêuticas e vias de administração desses fármacos, que nós acabamos de ver, né? Como que eles vão ser formados e qual que é a forma da gente administrar esses medicamentos, né, nos nossos pacientes, tá? Então, primeiro a gente vai falar aí das formas farmacêuticas. Vocês estudam muito forma farmacêutica na farmacotécnica, tá? Então, como preparar esse fármaco para ser administrado num paciente? A gente precisa ter uma visão agora, né, de formas farmacêuticas de uma forma mais generalizada. Então, primeira pergunta é: o que são formas farmacêuticas, tá? Esse nome, né, forma farmacêutica. E a gente conceitua a forma farmacêutica como preparações que são constituídas por um ou mais fármacos associados a substâncias auxiliares. Então, olha, eu posso ter um fármaco só, posso ter 2 fármacos associados, posso ter 3, 4, né? 4, 5 já é exagero, mas acontece, tá? Só que não só o fármaco, eu tenho que associar o fármaco a substâncias que são auxiliares. Lembra lá do conceito de medicamento? Eu tenho um ou mais princípios ativos com substâncias auxiliares, que a gente chama isso de excipientes. Se a gente for abrir a bula de um medicamento, eu tenho o fármaco, paracetamol, e mais os excipientes, celulose microcristalina, estearato de magnésio, talco e outras substâncias mais, que são substâncias inertes, né? Nós falamos na aula passada
que podem ter aquele efeito placebo, tá? Então, uma forma farmacêutica, ela tem um ou mais fármacos associadas a substâncias que são auxiliares. Chamamos também elas de excipientes. Medicamentos dispostos para uso imediato, resultante da mistura de substâncias adequadas com determinadas finalidades terapêuticas. Então, são medicamentos que estão sendo preparados para o uso do nosso paciente, tá? Que é resultante de um processo de mistura de substâncias. Então, eu vou misturar, se for, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, essa forma farmacêutica, eu vou misturar pós junto com o meu princípio ativo, ou eu posso misturar líquidos junto com o meu princípio ativo, tá? Com uma determinada finalidade terapêutica. Professor, Pode falar. que é a diferença de recipiente para insumo mesmo? É mesmo assim, se a gente parar para falar excipientes farmacêuticos e insumos farmacêuticos, eu estou falando da mesma coisa, tá? Que são também chamados de substâncias auxiliares. Por que auxiliares? Eu não posso colocar dentro de um produto, de uma forma farmacêutica dessa aqui, ó, só paracetamol, tá? Eu preciso de outras substâncias. Essas substâncias podem ser substâncias para proteger o paracetamol do calor, proteger o paracetamol da umidade, para fazer com que o paracetamol se escoa, né, mais facilmente dessa forma farmacêutica. Pode ser para o paracetamol minimizar o sabor do produto, o sabor amargo dele, quando é um líquido, por exemplo, tá? Dar uma cor, né, um corante no meu produto. Pode ser para aumentar a absorção dele, para que ele consiga, né, passar mais facilmente pela mucosa e atingir a corrente sanguínea. Então, eu não posso administrar a substância isolada, o princípio ativo isolado. A gente vai precisar dessas substâncias auxiliares. E cada uma auxiliar tem a sua finalidade. Escoamento, proteção contra a umidade, temperatura, calor, dar uma cor, dar um sabor, ok? Então, eu falo aí de substâncias auxiliares, insumos farmacêuticos, excipientes, a gente está falando da mesma coisa. Ok? Ok. Por que que a gente tem várias formas farmacêuticas, né? Quando eu olho para embalar, para a prateleira de uma drogaria ou na farmacinha que você tem na sua casa, a gente vai se deparar com várias formas farmacêuticas. Por que que tem várias, tá? As diferentes formas farmacêuticas, elas existem para a gente atender diferentes necessidades fisiológicas, necessidades terapêuticas ou necessidades farmacotécnicas. Cada doença é uma doença, cada paciente é um paciente e cada especificidade tem que ser atendida, tá? Senão, eu poderia simplesmente fazer um comprimido e mandar todo mundo tomar comprimido. Não, mas eu tenho um que é comprimido, eu tenho outro que é líquido, eu tenho cápsula, eu tenho injeção. Poxa, eu tenho coisas diferentes. Então, eu tenho que atender essas necessidades fisiológicas, tá? As necessidades terapêuticas e as necessidades farmacotécnicas. Como, por exemplo, olha, absorção em diferentes regiões do trato gastrointestinal. Alguns fármacos vão ser melhores absorvidos no estômago. Alguns fármacos são melhores absorvidos no intestino. Tem fármaco que não consegue ser absorvido nem no estômago, nem no intestino. Eu vou ter que criar uma nova forma farmacêutica. Por que que eu preciso criar uma nova forma farmacêutica? Porque, nesse caso, né, esse princípio ativo, ele pode ser neutralizado, degradado por substâncias e por enzimas existentes aqui nessa região. Por exemplo, insulina. A insulina não pode ser usada em comprimido, nem em líquido, porque ela é destruída por enzimas que a gente tem no trato digestório. Eu só consigo administrar a insulina por uma injeção, né, por uma aplicação subdérmica, né, uma aplicação subcutânea. Então, depende de qual local que eu quero que tenha absorção. Também a duração do efeito terapêutico.
Desculpa, pessoal, que a minha estava chegando aqui em casa, home office, essas coisas. Duração do efeito terapêutico. Eu vou ter alguns fármacos que eu quero que ele tenha um efeito quase que imediato, né? Mas tem substâncias que eu não preciso de um efeito imediato, eu quero que ele tenha um efeito duradouro, prolongado. Algumas eu quero que ele tenha um efeito curto, faça o seu efeito e seja eliminado. Outras eu quero que ele tenha um efeito mais prolongado no organismo do paciente. Um outro ponto é a praticidade na tomada do medicamento, né? A gente vai falar que a administração por via oral, quando estiver falando de via de administração, ela é muito mais cômoda, né? Eu deglutir um comprimido é muito melhor do que tomar uma injeção. Então, a praticidade, né, na tomada do nosso medicamento também é um ponto importante. E outro é o mascaramento de odor e sabor. Nós temos princípios ativos que o gosto dele é tão ruim que eu não consigo fazer uma administração por via oral. O paciente não conseguiria nem suportar o cheiro ou o gosto daquela molécula química. Então, mesmo eu tentando mascarar o cheiro e o sabor, não vou conseguir ter eficácia nisso. Então, tem que mudar a forma farmacêutica. Vamos ter que administrar ele de outra forma. Então, eu tenho diversas formas farmacêuticas para atender diferentes necessidades fisiológicas, terapêuticas e farmacotécnicas, ok? Então, o que compõe uma forma farmacêutica? Que foi o que nós falamos lá atrás. Eu tenho a substância ativa, né, que nós chamamos aí de fármaco ou princípio ativo, que pode ser um, dois ou mais. Então, eu vou ter, né, formas farmacêuticas com 2 princípios ativos, por exemplo, né, um captopril mais hidroclorotiazida, né, uma glucosamina e condroitina. Então, eu tenho 2 princípios ativos ou 2 substâncias ativas na mesma forma farmacêutica. Junto com a substância ativa, a gente tem um veículo, né, que a gente está chamando aqui de excipiente, o excipiente intermediário, que pode ser também o que nós falamos de substâncias auxiliares, né, ou insumo farmacêutico, tá? Então, esses recipientes que vão proteger do calor, proteger da umidade, facilitar o escoamento, melhorar a absorção do produto ou retardar a absorção do produto também. E nós temos os corretivos quando necessário, né? Que seria um edulcorante, que seria um corretivo do sabor. Então, alguns princípios ativos, talvez nos xaropes, os líquidos que nós vamos ver, é importante colocar um gosto, né, de menta, framboesa, chocolate, cereja e etc. E o corante, tá? Para dar uma cor também no produto. Nós temos princípios ativos que a cor é muito desagradável. Então, vamos colocar um corante aí para melhorar o aspecto da nossa forma farmacêutica, tá? Isso é objeto de estudo lá da farmacotécnica. Qual o recipiente que eu tenho que colocar no paracetamol? Qual o recipiente que eu tenho que colocar no diazepam? Qual o recipiente que eu tenho que pôr na ivermectina? Né? Então, eu tenho os recipientes próprios. Tem que colocar corante? Qual corante? Qual edulcorante? Qual vai ser, né, o nosso sabor que a gente vai estar colocando na nossa formulação? Então, isso aí é o estudo lá da farmacotécnica, que vocês vão ter uma disciplina específica para isso, ok? Como que nós classificamos essas formas farmacêuticas? Olha, eu classifico as formas farmacêuticas quanto à forma física dela. Então, nós temos formas farmacêuticas que são sólidas, tá, no seu estado sólido. Eu tenho formas farmacêuticas líquidas, né, que vai estar no seu estado líquido. E eu tenho forma farmacêutica semissólida, no meio do caminho entre o líquido e o sólido, tá? Lembrando, essa forma farmacêutica, ela é o meu princípio ativo mais os excipientes aqui, os excipientes, né? Farmacêuticos ou insumos farmacêuticos ou substâncias auxiliares. Esse conjunto pode estar no estado sólido, pode estar no estado líquido e pode estar no estado semissólido, entre o sólido e o líquido. Ok, pessoal? Até aí, tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Esqueci de olhar o chat aqui. Boa noite. Puxa, eu fui lá atrás aqui agora.
ainda não viu a disciplina, ainda não estudou portaria 3, vocês não sabem o que é gostoso estudar legislação. Adoro dar aula de legislação, tá, pessoal? Mas esse semestre também não sou eu que estou dando legislação. Quem precisa inserir na equipe? Brenda, eu já te inseri, Brenda. Na última aula eu já te inseri. Se você não recebeu o convite direto aí do invite, né, da reunião, mas eu fiz a questão de entrar lá no outro portal, olhei aluno por aluno e eu lembro que eu te inseri. De qualquer forma, eu faço a conferência no final da aula, tá bom? Ó, teve gente que assistiu minhas lives aqui, ó. A Adriana falou que assistiu alguma das minhas lives. A Kelly falou que a internet dela tá horrível. A minha aqui, por enquanto, Kelly tá falando que tá caminhando, tá bom? Diga. Professor, os adesivos transdérmicos, eles entram em qual dessas classificações de formas farmacêuticas? Vamos falar de cada uma delas. Vamos só entender o geralzão aqui. Aí a gente entra na particularidade de cada uma, tá bom? Segura um pouquinho aí que eu vou falar dela. Então, ó, pode ser sólida, líquida ou semissólida. Como no chat aqui não tem nenhuma pergunta, então eu vou seguir. Dentro das formas farmacêuticas líquidas, e aí nós vamos começar por elas, a gente tem vários tipos de formas farmacêuticas líquidas. Eu tenho as alcoolaturas, eu tenho o colutório, tenho as emulsões, tenho os enemas, linimento, óleo medicinal, tintura, xarope e solução. Então, olha, todas essas aqui descritas são formas farmacêuticas líquidas, tá? Cada uma delas com a sua particularidade. Alcoolatura é uma coisa, colutório é outra, emulsão é outra, enema é outra, linimento é outra, óleo medicinal é uma coisa, tintura é outra, xarope é outra e solução é outra. Nós vamos ver cada uma delas aqui agora, tá? Vamos começar com a alcoolatura. O que é isso? A alcoolatura, elas são preparações resultantes da dissolução do álcool a frio na graduação que pode variar de 75 a 95 graus sobre planta fresca, com o objetivo da gente retirar a substância ativa dessa planta seca, tá? Então, o que a gente faz aqui? Eu pego uma planta fresca, não seca, tá? Planta fresca, vocês estão vendo aqui na imagem verdinha, tá? E aí eu picoto, corto, coloco num vidro e coloco o álcool por cima dessa planta, tá? Na graduação de 75, 80, 95 graus. Esse produto tem um teor alcoólico alto? Altíssimo. Pode ser feito uso dele por via oral? Não pode. Se você usar, vai bebedar o paciente. Isso é uma forma farmacêutica para ser usado de uso externo. A gente usa muito aqui substâncias cicatrizantes, tá? Para a gente poder estar fazendo uso externo dessa substância. Porque aquele líquido que vai estar sendo retirado, ele vai ter álcool e vai ter o princípio ativo dessas plantas medicinais, ok? É uma forma farmacêutica líquida, que eu vou estar usando o líquido, né, a alcoolatura, para estar usando como uma forma de tratamento do paciente. Ok? Alcoolatura, dúvida? Tranquilo? Beleza. Segunda forma farmacêutica, colutório. Professor, tá? Diga. na verdade tem uma dúvida assim. Então, ó, perguntei, tem dúvida, abre o áudio e fala na hora, senão eu vou tocando o carrinho, hein? Vamos lá, pode falar. No caso das alcoolaturas, só serve para extrair princípio pessoal, ativo. aqui faltou um L aqui, ó, desculpa, tá? Ó, tem um Lzinho aqui que tá escondido atrás do A aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos lá, alcoolatura. Só serve, então, para extrair princípios ativos polares das plantas, né? Se eu quisesse, por exemplo, extrair um princípio ativo apolar, como faria? Não dá. Vocês vão ver lá na farmacognosia, né? Que a gente tem vários princípios ativos, né, e saber cada um deles, né? Os carabenoides, os terpenos, os glicosídeos, né? E cada grupo desse tem uma característica, polar ou apolar. Apolar a gente não vai conseguir extrair com álcool. Bem colocado. A gente só vai Mas conseguir tem algum extrair outro jeito? Tem, a gente vai usar outras formulações.
Geralmente a gente vai fazer extração aí do fitoterápico, mas não da planta fresca, mas da planta seca. Aí a gente vai fazer a extração dela do princípio ativo na planta seca. Ah, tá. Mas aí é assunto lá da farmacognosia, tá bom? Entendi. Mas aí vai ser o polar mesmo. Colutório. Olha, o colutório, eles são preparações. Diga. No caso dos florais, ele entra em salculatura? Não. A gente não trata os florais aqui, não. Os florais, eles vão entrar mais aqui como óleo medicinal, tá? Geralmente os florais, a gente vai estar extraindo deles um princípio ativo volátil, tá? E a gente vai utilizar aquele princípio ativo volátil. Eu não faço isso como alcoolatura. A extração de um floral, ele é feito por um processo de extração de óleos essenciais. Assim como a gente faz a extração de essências de perfumes, tá? Não sei se vocês tiveram prática disso lá na química, né? Geralmente lá na química inorgânica a gente faz esse processo de extração, né, de óleos essenciais. A gente vai colocando lá os beckerzinhos e à medida que vai aquecendo aquele vapor, né, vai subindo e depois ele condensa e quando ele condensa ele volta para o estado líquido e a gente vai fazendo a extração, né, dos óleos essenciais. São muito utilizadas as essências de perfume, então a gente faz as essências florais assim também, tá? Não na alcoolatura, aqui nos óleos medicinais. Nem bem óleo, tá? É uma essência medicinal, né, propriamente dito. Colutório, então são preparações destinadas a serem utilizadas na mucosa bucal ou orofaríngea. São empregadas substâncias ativas, principalmente com finalidade antisséptica, tá? Então, o colutório é aquela famosa forma farmacêutica líquida que nós vamos fazer bochecho, tá? Então, eu coloco uma substância antisséptica, como, por exemplo, aqui, ó, o Fulogoral, que tem benzidamina, né, que é uma substância antisséptica, ou o digluconato de clorexidine, que é uma substância antisséptica. A gente simplesmente vai fazer uma asepsia da mucosa. Então, eu vou utilizar colutório quando o paciente tiver alguma infecção na mucosa bucal ou orofaríngea, tá? Seja uma úlcera aftosa, uma irritação na boca, uma gengivite, etc., eu posso estar utilizando essa forma farmacêutica. Então, eu tenho o princípio ativo, tá aqui, ó, benzidamina, tá? Associado com os recipientes farmacêuticos numa forma líquida, tá? Nós estamos falando de forma farmacêutica líquida, ok? O ideal, bochechou, cuspiu, né? Evitar a deglutição desse produto, porque eu tenho recipientes aqui que muitas das vezes não foram testados para deglutição. Engolir um pouquinho não tem problema, agora engolir o copo inteiro não é recomendado. Ok, pessoal? Colutório, dúvida? Professor. Diga. Eles falam que se após realizar o colutório, né, se você lavar a boca com água, retira o efeito, é verdade? O ideal é que após, né, você fazer o bochecho, que você deixe aquele produto em contato com a mucosa, né? Pelo menos ali 1 minuto, 2 minutos, porque a boca é um local de difícil contato do produto, porque à medida do momento que a gente coloca alguma coisa na boca, a gente aumenta a produção de saliva, né? A pitialina coloca uma bala na boca que tem carboidrato, a gente já começa a produzir saliva na hora. Então, o nosso organismo vai produzir a saliva como uma forma de proteção. Então, a tendência é retirar, né, o próprio princípio ativo da cavidade bucal. Então, bochechou, espera ali 1 minutinho, 2 minutos, aí pode tomar água, etc. E evitar de usar. A indústria farmacêutica já coloca os edulcorantes para isso aqui, ó, sabor menta, sabor cereja, para dar aquele gostinho e o paciente evitar, né, de retirar esse produto. Ok? É bom, 1, 2 minutos é o suficiente. Não fala assim, não, tem que ficar agora a manhã inteira. Não, não precisa disso, tá? Beleza? Colutório? Beleza. Tranquilo? Mais alguém? Não? Vamos lá. Emulsões. Ou não sei vocês, mas eu quando era pequeno, isso aqui era o terror da minha infância e adolescência, emulsão de Scott, né? Óleo de fígado de bacalhau
e as suas associações. Galera, esse troço é ruim pra caramba. Ficava naquela briga, né? Ou você queria tomar biotônico Fontoura ou emulsão Scott. E a mãe dava emulsão Scott para abrir apetite de menino, porque menino bom era menino gordinho, né? E eu tomei muita emulsão Scott, tomei biotônico Fontoura e isso não resolveu. Eu sou sadio, mas sou magro, né? Então não tem nada a ver aí com ganho de peso. Mas o que são as emulsões? Elas são preparações obtidas pela dispersão de duas fases líquidas que são immiscíveis ou praticamente immiscíveis, ou seja, uma mistura de água e óleo, tá? A gente sabe que essas duas substâncias não se misturam, né? Água e óleo. Uma é polar, né? Isso, e outra é apolar. Então, o próprio óleo, né, de fígado, ele é um óleo. E eu preciso misturar ele com recipientes, veículos. A água, por exemplo, não vai misturar. Então, eu vou ter que colocar recipientes aí no meio, né, agentes, para poder minimizar essa dispersão, né, ou facilitar essa dispersão dessas duas fases, né? É aquele famoso, tem duas fases separadas. Na hora que eu me balanço, agito, parece que é uma fase só e a gente faz a ingestão do produto, ok? Então, a emulsão, ela é uma forma farmacêutica que foi feita, ela é líquida, onde a gente coloca recipientes para minimizar essa diferença entre as duas fases, tá? A própria indústria de cosmético também fez isso, né? Tem lá os produtos, lá, Natura, etc., de 2, 3 fases, na hora que você dá aquela misturada, fica aquelas micelas pequenininhas, você passa no rosto e etc., e depois volta às fases separadas de novo. É o que acontece aqui, tá? Eu uso muito a emulsão para disfarçar o mau sabor ou proporcionar a melhor solubilidade do nosso princípio ativo, tá? E isso aqui é extremamente importante. Todas as emulsões devem ser agitadas antes da administração. Se eu não agitar, a gente pega só uma das fases, a que tiver na fase superior, seja o líquido ou o óleo, tá? Ou seja, a água, né? Ou o óleo. Então, tem que fazer a agitação antes da administração. Traga aí o exemplo de emulsão Scott, o agarol, tá? É um outro exemplo aí também de emulsão. Ok, pessoal? Então, são duas fases, eu coloco um agente para minimizar essa diferença de tensão entre essas duas fases, por isso é importante agitar antes de administrar. Ok? Dúvida? Nenhuma? Turminha tá caladinha. Tem um antibiótico pediátrico que é desse jeito, né, Claudinei? Você tem que agitar ele vem separado também, que você coloca. Mas aí já não é emulsão. Aí nós vamos falar mais à frente, é uma suspensão. Ah, tá. Okay. Vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Um antibiótico, são vários, né? Vários antimicrobianos. Então, emulsão ok, beleza, não tem dúvida. Elixir. O que é um elixir? O elixir, eles são princípios ativos dissolvidos em álcool e são agradáveis ao paladar. Então, olha, eu preciso dissolver esse princípio ativo em álcool. Por que em álcool? Porque ele não é solúvel em água, ele não é solúvel em óleo. Então, eu tenho que solubilizar ele em álcool. Vou ter que misturar com álcool. Mas, usar álcool em menor quantidade possível, porque a gente sabe que o teor alcoólico pode ser prejudicial, né, para o ser humano. Então, a gente utiliza fármacos que não são solúveis em água, tá? O álcool também, além de ajudar na solubilidade, ele melhora a estabilidade do princípio ativo. É mais difícil de micro-organismos, né, crescerem no álcool do que crescer em outro meio líquido, tá? E o elixir, que é essa mistura de princípio ativo dissolvido em álcool, ele pode também ser diluído em água para minimizar o conteúdo alcoólico. Então, por exemplo, aqui um famoso, o elixir paregórico, né? O próprio nome já diz, ó, o elixir paregórico. Ele é feito com tintura, né? Tintura aí de ópio, né? De papel pinífero, né? Que é a planta de onde a gente extrai o ópio. Ele é muito utilizado aí em constipação, em cólicas e etc., que ele ajuda no relaxamento da musculatura lisa intestinal, quando estiver estudando
mais à frente digestório nós vamos falar disso, né? Então, ele minimiza aquelas cólicas intestinais, mas ele tem teor alcoólico, então eu não preciso pegar uma gotinha de elixir paregórico e administrar direto na boca da pessoa. A gente pode pegar lá 10 gotinhas, dissolve em álcool e a pessoa toma um copo, né, de 100 ml, daquele volume. Eu não estou diluindo o princípio ativo, a quantidade do princípio ativo é o mesmo, né, que vai ser administrado pelo paciente. O que eu faço é minimizar esse gosto de álcool, né, o teor alcoólico da formulação. Aqui, muitos fitoterápicos também fazem isso, né? Então, que vocês me perguntaram lá a diferença da alcoolatura, olha, aqui eu posso usar o álcool para extrair um princípio ativo, né, por meio de uma planta seca e não a planta in natura, e consigo fazer, por exemplo, heparema e etc., né? Outros produtos são muito utilizados aí no tratamento hepático, né, na prevenção de problemas e comprometimento hepático, ok? Então, esse é o nosso elixir. Elixir, dúvida? Não? Ok? Beleza. Enema, ou também chamado de clíster, tá? Quem são esses? Os enemas são formas farmacêuticas líquidas que são destinadas a serem introduzidas na porção terminal do intestino, também conhecida como ânus. Vocês pensaram que ia falar bobagem, né? Porção terminal do intestino, né? Os enemas, olha, podem ser líquidos. Geralmente nós utilizamos substâncias líquidas, tá? Hoje nós utilizamos muito os fleet enemas, né? O próprio nome já traz aqui, ó, um fleet enema, com substâncias que são irritantes de mucosa ou que são bastante osmóticas. Para quê? Para facilitar a eliminação do bolo fecal. Muito usado para fazer isso aqui, ó, uma limpeza intestinal, né? O paciente precisa fazer um exame de imagem, uma colonoscopia, né? O proctologista precisa verificar lá como é que está o intestino delgado desse paciente. Então, administra um fleet enema, né? Ele é um produto osmótico, e aí aqui, por exemplo, tem picosulfato de sódio, tem várias substâncias que eu posso usar como enema, tá? Ele provoca, né, um aumento de água na cavidade intestinal e o paciente vai ter uma grande eliminação do seu bolo fecal. Realmente, entre aspas, falar de uma limpeza intestinal, tá, pessoal? Então, esse aqui, ó, dosador tem que ser todo introduzido no ânus do paciente, tá? Aqui tem alguns cuidados. Então, vai administrar um fleet enema, o paciente fica deitado, né, de lado, coloca uma vasilha embaixo, né, aplica esse canalzinho aí em toda a cavidade anal do paciente, faz a aspersão de todo o fleet enema, tira e coloca a vasilha, porque vai vir muita coisa lá de dentro e pode fazer uma lambreca em todo o ambiente, tá? Então, não é simplesmente fazer ali jogar uma aguinha, não, é fazer realmente a introdução do enema ou do clíster, né, em toda a cavidade oral. Também, ó, pode favorecer o bem-estar do paciente que está com febre, posso utilizar aqui antitérmicos também, tá? Ou que também está com alguma infecção intestinal, também pode ser uma opção para tentar facilitar e ajudar a eliminação de algum micro-organismo, verme e etc. Tá bom? Diga, alguém ia me perguntar. Isso aí é como se fosse supositório? Supositório é supositório. Supositório é outra forma farmacêutica. Não, vamos pensar que o resultado pode ser semelhante ao supositório, não é isso? Isso. Depende do princípio ativo que está no supositório. Eu posso usar um supositório de pirona, que não vai ter nenhum efeito de limpeza intestinal. Entendi. Depende do supositório. Agora, se eu uso, por exemplo, um supositório de glicerina, aí o princípio ativo vai ajudar na eliminação do bolo fecal. Mas supositório é outro tipo de forma farmacêutica, é sólida. Aqui a gente está falando de líquido, tá? Tá bom. Ok? Fleet enema, pessoal, ou clíster, dúvida? Não? Beleza. Linimento. O linimento
também é uma forma farmacêutica líquida, tá? Destinada exclusivamente para uso externo. A gente não vai fazer uso de linimento por uso interno, só o uso externo. E geralmente o linimento a gente associa a ele, né? Uma unção ou fricção sobre a pele, tá? Os princípios ativos descritos nessa forma de linimento, por exemplo, aqui ó, um linimento desportivo Lister, um gelol linimento, tá aqui ó, linimento, um salompas linimento, ele tem princípios ativos que são vasodilatadores, né? Vão dilatar os vasos sanguíneos, permitindo a passagem de outras substâncias. E justamente é o que eu preciso, friccionar o local. Se eu estou fazendo uma fricção, a gente está aumentando o calor local, os vasos sanguíneos vão dilatar, facilitando a entrada do princípio ativo. O linimento não é só passar e falar assim, passei igual uma base no rosto da mulher, né? Passei aquela base ali, número tal e etc, deixei. Não, tem que passar e friccionar para facilitar a entrada dos nossos princípios ativos, seja anti-inflamatório, analgésico e etc. Ok? Muito usado aí no meio esportivo, né? Pancadas, luxações, né, e etc. Linimento, dúvida? Nenhuma? Beleza. Tintura. Olha, as tinturas, elas são preparações oficinais, né? São feitas aí em laboratório, que resultam da ação do álcool por maceração sobre produtos secos de origem animal, vegetal ou mineral, tá? Então eu pego um produto seco, vou macerar essa substância, por exemplo, uma tintura de ginkgo biloba, né? Então pega a plantinha, a folha da ginkgo biloba seca e vou triturar a folha, ou pego o iodo, que é um mineral, ó. Vou triturar esse iodo e vou adicionar álcool nessa formulação. Então, resulta da ação do álcool por maceração. São soluções alcoólicas, então eu tenho álcool, né, uma solução alcoólica, que pode variar de 10 a 20%, tá? Podem ser utilizadas por uso tópico. Se o teor alcoólico é muito alto, vai ser uso tópico, como, por exemplo, tintura de iodo não é administrada, né, por uso interno, só externo. Um excelente antisséptico, né, muito usado para evitar infecções, minimizar, né, infecções dérmicas. Posso usar por uso interno e até fazer xarope à base das tinturas. Então, um xarope antitussígeno, tá lá, tintura de agrião, tintura de guaco, associado num xarope. Eu uso essa formulação alcoólica para poder também facilitar a extração do princípio ativo. Se o teor alcoólico é baixo, pode fazer uso dele via oral, ou dilui, né? Pego lá uma gotinha, por exemplo, aqui dessa tintura de ginkgo biloba, e diluo ele em um copo de água. E o paciente faz o uso aí de um copo de água para minimizar esse teor alcoólico da formulação e focar na quantidade do princípio ativo. Ok? As tinturas são muito usadas, ou uso externo, ou para os fitoterápicos. Tá? A gente tem muitas tinturas de arnica, tintura de guaco, tintura de agrião, tá? Que é muito usado hoje na fitoterapia. Ok? Dúvida? Tintura? Claudinei, a diferença então da tintura para a primeira que você mostrou, que era a alcoolatura, é que na tintura eu vou ter então a maceração e na alcoolatura eu vou ter a extração por infusão. E lembrando que na alcoolatura a gente usa a planta fresca, né? Aqui a gente usa o seco, tá? Seco. Lá na alcoolatura, o teor alcoólico é muito alto. Então, pegando um vidro de álcool de 95 graus, esse álcool a gente compra nas farmácias, nos supermercados, nas farmácias também, é lógico, né? E vou jogar esse álcool diretamente numa planta. Que muitas das vezes, na cultura popular, o pessoal chama isso aí de garrafada, né?
Pega lá 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 ervas, joga tudo dentro de um vidro, joga o álcool por cima, deixa extrair, fala a pessoa assim, pode tomar tantas colheres de sopa por dia. Cuidado, tem que ter muito cuidado com essas, entre aspas, garrafadas aí, né, que o pessoal faz, porque são alcoolaturas. E como a gente extrai princípios ativos, eu posso extrair princípios ativos que são benéficos e posso extrair também princípios ativos que são maléficos da planta. Então, a planta medicinal também, ela pode também fazer mal. Tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Tá bom? Ok? Ok. Então, ó, tinturas. Soluções. As soluções, né, diferente da emulsão, lembra lá, emulsão, né? A gente tem um álcool, né, uma água com óleo, né, que não se misturam. As soluções, a gente vai ter preparações de um ou mais fármacos que vão ser dissolvidos em água e podem ser administrados por via enteral ou por via parenteral, tá? Posso administrar ela de qualquer forma. É um produto dissolvido em água, tá? Tem que ser solúvel em água, por isso que é uma solução. Se não tem solubilidade, não vai ser solução, vai se tornar uma suspensão, que nós vamos falar depois, tá? Eu tenho, ó, soluções orais, né, que podem ser administrados por via oral. A gente tem soluções otológicas para pingar no ouvido. A gente tem as soluções oftálmicas, né, que são também chamadas aí de colírios, né, para poder pingar nos olhos. E a gente tem as soluções injetáveis para serem administrados, né, por via parenteral, seja em qualquer parte, seja na epiderme, seja na derme, seja no tecido muscular, seja no vaso sanguíneo. Então, são um ou mais princípios ativos dissolvidos em água. Tem que ter 100% de solubilização para a gente poder chamar isso de uma solução, ok? Então, aqui, por exemplo, olha, isso aqui é uma solução, né? Novalgina, né, em solução. Aqui é uma outra solução para uso parenteral, né, que está aí numa apresentação de uma ampola, tá? Aqui a gente tem um frasco, né, o recipiente aqui, né, a embalagem é um frasco, a embalagem aqui é uma ampola, então está aqui a minha solução, né, está fazendo parte aqui desse corticoide, né, que é o diprospan. Aqui eu tenho uma outra solução, tá aqui, ó, solução oftálmica estéril, né, que aqui é um colírio de tobramicina, né, um antimicrobiano para ser utilizado aí numa conjuntivite, né, num tersol e etc, tá? Então são soluções, eu tenho aí vários tipos de solução, nesse caso aqui por uso oral, tá? Aqui, ó, uso oftálmico, aqui uso parenteral, ok? Dentro das formas farmacêuticas líquidas, esqueci de perguntar, pessoal, alguma dúvida em solução? Nenhuma? Beleza. Dentro das formas farmacêuticas líquidas, nós também temos os xaropes, tá? O que é o xarope? Ele se diferencia das minhas soluções, né, de uma forma geral, porque são formas farmacêuticas em que a nossa substância ativa, tá, sob a forma de um pó, ela encontra-se dissolvida numa solução aquosa açucarada. Enquanto aqui na solução eu tenho o produto somente dissolvido em água, no meu xarope eu tenho uma mistura de água e açúcar, tá? Mas uma solução extremamente concentrada. Eu tenho uma parte de água para 2 partes de açúcar. O teor de glicose é altíssimo, né? É um produto que a gente tem um alto teor de açúcar na composição. Por que a gente usa o xarope, tá? Como a gente falou lá atrás, depende muito da necessidade do cliente, né? E o xarope ajuda muito na administração de medicamentos em crianças, né? Aquele princípio ativo que tem um sabor muito desagradável, como tem muito açúcar, vai ficar docinho, né? Então isso, ó, facilita a adesão ao paladar. Então, importante, ó, correção do sabor. E o outro, conservação, né? A gente sabe que
Micro-organismos têm muita dificuldade, né, de sobreviver em meios saturados. Ó, pega um mel lá da sua casa, deixa o mel aberto, você vai ver se vai nascer algum fungo nesse mel. Você já viu nascer fungo em mel? Não. Nem vai nascer fungo em xarope, nem bactéria. Por quê? No meio ali extremamente concentrado, o micro-organismo perde água, né, por osmose, ele entra em plasmólise, lá da química da biologia básica lá de vocês. Ele entra em plasmólise, ele perde água e morre, não consegue sobreviver. Então, os xaropes são muito bons, né, na conservação do produto e na correção do sabor, tá? Principalmente aquele sabor desagradável, mas para um sabor mais adocicado. Então, traz essa estabilidade prolongada devido ao conservante, o açúcar na formulação. Qual que é a desvantagem do xarope? Não é recomendado para pacientes diabéticos, né? Paciente diabético é aquele que tem um alto teor de açúcar na corrente sanguínea, né? Então, se ele já tem uma alta concentração de glicose na corrente sanguínea, se tomar mais xarope, vai aumentar mais ainda a glicose desse paciente, vai piorar o quadro de diabetes mellitus dele. Então, não é recomendado para paciente diabético. Então, nós usamos bastante xarope expectorante, como é o caso aqui, ó, do xarope Vic, né? Vic Mel, tá aqui, ó, um xarope expectorante. A gente usa muito essa forma farmacêutica, principalmente para crianças. Beleza? Xarope, dúvida? Nenhuma? Vocês estão sabendo tudo ou não estão sabendo nada, mas eu vou pensar na primeira parte, que vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando, hein? Suspensão, ó, vocês me perguntaram lá atrás, professor, tem antibiótico que também tem que misturar? Esse antibiótico é uma suspensão, tá? O que é a suspensão? A suspensão, a gente vai ter dispersão de partícula sólida em um líquido aquoso, ao qual ele é insolúvel. Olha, eu tenho um princípio ativo que não se dissolve em água. Se ele não se dissolve em água, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou dissolver ele em álcool e produzir um elixir ou uma tintura, né? Ou eu vou dissolver em água. Mas em água ele não dissolve, então ele vai ser uma suspensão. Olha, amoxicilina, tá aqui, ó, suspensão oral, né? Aqui, ó, hidroteu composto, suspensão oral. Eu tenho, né, água e um pó que não se mistura. Na hora de administrar, o que eu tenho que fazer? Agitar. Não é isso? Igual nós vimos lá nas emulsões. Nas emulsões a gente não tem que agitar antes de administrar. Aqui também vai seguir a mesma regra, tá? O que a indústria farmacêutica fez para aumentar o tempo de prateleira do produto, né? Ou seja, aumentar o prazo de validade? Em vez já de fornecer essa suspensão pronta, eu coloco dentro da embalagem, por exemplo, da amoxicilina, amoxil, amoxidil e etc., tá? Somente o princípio ativo e os recipientes em pós, tá? Então eu pego o vidrinho lá, tá só o pozinho no fundo do frasco. O que eu tenho que fazer? Dissolver a água até um determinado nível, marquinha descrita lá no rótulo do produto, e dissolver o princípio ativo. Fiz a dissolução. Se eu deixar ele em descanso, em cima da mesa, guardado na prateleira e etc., na hora que eu pegar o frasco de novo, o meu pó vai estar no fundo ou vai estar em cima, como se fosse um sobrenadante, né? Não teve mistura. O que eu tenho que fazer? Agitar antes de administrar. Então, eu aumento o tempo, né, de conservação do produto quando eu faço a adição do solvente, no caso a água, na hora da utilização do produto. Mas a gente tem algumas suspensões que já vem pronta, né? Por exemplo, leite de magnésia Philips. Ele é uma suspensão que já vem pronto. Mesma regra. Antes de usar, agitar antes de administrar no paciente. Ok? Então, olha só. Modo de preparo de uma suspensão oral. Então, como por exemplo, a amoxicilina suspensão, ela deve ser preparada da seguinte forma. Primeiro, vem o pozinho no fundo, agita o frasquinho com pó para dispersar esse pó, para ele não ficar grudado no fundo do frasco. Primeira coisa, tá? Depois,
Eu abro o frasco, vou adicionando água filtrada, tá, pessoal? Se não tem água filtrada, dependendo da região, água fervida, né? Ferve a água, deixa ela resfriar e coloca em cima do produto, até a marca assinalada. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma marquinha aqui nessa embalagem aqui, ó. Espera aí que eu estou rabiscando o slide todo. Eu tenho aqui, ó, uma marquinha sinalizando até onde eu tenho que adicionar água. O ideal é adicione um pouquinho de água, agite um pouco. Espere descansar. Vai dar espuma muitas das vezes, espera descansar. Coloca mais um pouco de água, agita mais um pouco e vai fazendo esse processo lentamente até a gente atingir o nível desejado aqui no frasco, tá? Então, ó, agite o frasco novamente, deixe a suspensão repousar até alguns instantes e vai adicionando aos poucos essa água até atingir o marcador. Feito isso, vai administrar na criança, no idoso, no adulto, etc. Agite antes de usar, ok? Até todo o conteúdo do frasco acabar. Eu já peguei casos em drogaria que a pessoa adicionava até a marquinha, agitava e dava para o menino. Depois ia lá e completava com água de novo até a marquinha, agitava e dava do menino. E foi me procurar na drogaria. Professor, até quando que eu tenho que dar isso para o meu menino? Estava virando já um produto totalmente, né, dissolvido, né, diluído, que a gente poderia falar, talvez, virando uma homeopatia. Mas aí a homeopatia é outro caso, ok? Então, essas são as nossas suspensões. Eu tenho suspensão também para administração por via parenteral. E essas suspensões parenterais, elas são muito dolorosas, tá? Eu também tenho emulsões por via parenteral, né? Substâncias oleosas por via parenteral, para ser administradas por injeção. Uma suspensão que é extremamente dolorosa é a nossa amiga e querida metilbenzilpenicilina, chamada de benzetacil. Quem já tomou benzetacil sabe o tanto que dói tomar uma benzetacil. Ela é uma suspensão, né? Então, na hora do preparo, é muito importante que o farmacêutico homogeneize bastante essa suspensão para que a gente consiga, né, diminuir o máximo número de partículas em suspensão. Se eu não fizer uma boa homogeneização, tem muita partícula, na hora de injetar vai ter muita dor. Então, se tiver bem homogeneizado, aí o cara fala assim, nossa, mas esse farmacêutico tem a mão leve, né? Não é que ele tem a mão leve, é que ele preparou antes de administrar o produto, tá bom? Suspensão, dúvida, pessoal? Nenhuma? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Vantagens das nossas formas farmacêuticas líquidas, né? Porque elas são muito usadas. As formas farmacêuticas líquidas, elas são muito bem aceitas e utilizadas em idosos e crianças, tá? Por quê? Eu consigo, na forma farmacêutica líquida, o que nós chamamos de personalizar a dose do produto. Olha, isso é uma grande vantagem. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, a embalagem aqui da Novalgina, ó, em cada marquinha dessa eu tenho X ml. E aí eu posso falar assim, não, vai tomar 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml. Vai pegar dessa ampola aqui, ó, 0,5 ml apenas. Vai pingar uma gota, 2 gotas, 3 gotas. Eu consigo personalizar a dose de acordo com a clientela, de acordo com o meu paciente, tá? X ml por quilo, X ml por idade, né? Então, eu tenho essa flexibilidade com as minhas formas farmacêuticas líquidas. Não vou ter com as outras. As líquidas eu tenho isso. Então, elas são muito bem aceitas, tá? São de fácil deglutição, olha, é por via oral, né? Então é só deglutir o produto, é fácil engolir o líquido, né? Diferente de engolir um sólido, quem tem dificuldade, né? Talvez a pessoa está com uma amigdalite, uma dor de garganta tão grande que ela não consegue engolir nada, mas talvez o líquido é mais fácil do que ela engolir uma cápsula, né? Então eu trago essa comodidade, é fácil de ser preparado, né? Falando de farmacotécnica, fácil de ser preparado.
e permite a administração de substâncias que são insolúveis, como, por exemplo, as suspensões, né? Então, o princípio ativo é insolúvel, dá para fazer uma suspensão e o paciente fazer a administração dele. Ok? Dúvida? Formas farmacêuticas líquidas, pessoal. Perguntem agora. Vou até verificar se alguém colocou alguma coisa. Não tem vergonha de abrir o áudio? Escreve no chat aqui, tá bom? Ninguém tem dúvida? Que lindo. Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho antes da gente terminar a nossa aula. Formas farmacêuticas sólidas. Dentro das formas farmacêuticas sólidas, a gente tem cápsula, comprimido, seja ele oral ou vaginal, drágia, óvulos, pérolas, pílulas, pós, supositórios. São todos exemplos de forma farmacêutica sólida, tá? O que é uma forma farmacêutica sólida? O princípio ativo e os seus excipientes estão numa forma física sólida. Enquanto nas formas líquidas eles vão estar numa forma física líquida, aqui a gente tem uma forma física sólida, ok? Vamos passar também por cada uma delas. Pós e granulados. Olha, quem são esses? Os pós são misturas de fármacos com seus recipientes, adjuvantes, mesma coisa, tá? Em forma seca, finamente divididos. Devem ser bem protegidos da umidade, do abrigo, da luz. Pó e granulado. O pó é simplesmente o pó mesmo, como por exemplo aqui, ó, um sal de fruta hino em pó. Ele é um pozinho, né? Vou pegar ali uma certa quantidade numa colher e vou dissolver esse pó antes de fazer a administração. Ou vem um sachê, por exemplo, aqui, ó, de um granulado, aspirina granulado. Eu pego o pó e formo os grânulos, bem pequenininhos, assim como, por exemplo, também a acetilcisteína, né? Um produto utilizado aí na tosse. Eu tenho um pó, né? Simplesmente o pó. O que a gente tem que fazer? Eu vou ingerir o pó? Não dá, né? Se ele vai ser administrado por via oral, eu preciso dissolver esse pó. Por que eles são importantes? Se ele está sólido, eu aumento muito o tempo de prateleira do produto. Então, eu aumento bastante o prazo de validade, aumenta a conservação. Mas tem que manter esse pó protegido da umidade, porque alguns pós podem ser higroscópicos, né? Ó, afinidade pela água, e aí vou perder o meu princípio ativo, ou eles são fotossensíveis, então preciso proteger da luz. Por isso que as embalagens deles sempre vão ser uma embalagem mais fosca, né? Para poder proteger da luz e bem fechado, né? Seja aqui embalagens fracionadas, né? Ou tampinhas de rosca para permanecer o produto fechado para evitar a entrada de umidade. Senão, ele entra umidade, aí já não consigo dissolver esse produto depois. Beleza? Dúvida? Pó e granulado? Não? Comprimido. O que difere um pó e granulado de um comprimido? Olha, basicamente, o próprio nome dele já fala, né? Compressão. Então, lá na tecnologia farmacêutica, vocês vão ter mais à frente, vocês vão aprender a fazer comprimido, né? O que é um comprimido? Eu pego o pó, vou pegar uma máquina de compressão e vou fazer uma grande compressão nesse pó dentro de uma forma, seja uma forma circular, ovalada, maior, menor, depende muito da quantidade de pós, né? Pós é tudo que eu estou falando de princípio ativo mais os recipientes, tá? Então eu vou simplesmente fazer, ó, uma compressão dessa mistura de pó contendo o meu fármaco e os recipientes farmacêuticos. Posso colocar corante, vou deixar ele amarelo, verde, azul, rosa, né? Ele menorzinho, ele circular, ele triangular. Posso fazer ele em formato mais, né? Num formato de mais, num paralelepípedo. Então, posso colocar a forma que eu quiser para o meu comprimido, ok?
mas existem diferenças entre eles. Eu tenho comprimido que é para ser utilizado por via oral. Então, olha, esse comprimido é por via oral. Como é que a gente toma comprimido? Com muita água, pessoal. A gente não toma comprimido com pouca água, tá? Porque eu tenho que garantir que esse produto passe pela cavidade bucal, passe pelo esôfago e chegue lá no estômago. Ele não pode parar no meio do caminho. Estou falando isso porque tem gente que toma comprimido com saliva. Ó. Pega o comprimido, fica um pouquinho ali ruminando igual vaca, juntando saliva na boca e engole o comprimido com saliva. Ou então vai lá no bebedouro da faculdade, enche a boca um pouquinho de água, engole e fala assim, eu sou bom, eu consigo tomar o comprimido com um pouquinho de água. Não, você não é bom, você é ruim. Né? A gente tem que tomar com bastante líquido para evitar com que esse produto fique retido, né, no esôfago e que realmente ele passa para o estômago. Produtos muito básicos, né, e aí estou falando de princípios ativos básicos, se ficar retido no esôfago vai trazer problema para o paciente, né? Um exemplo aqui, alendronato de sódio, né? Um produto utilizado na osteoporose, tem que ser tomado com muita água, porque se ficar retido no esôfago vai provocar uma esofagite, uma inflamação no esôfago. Então, tem que tomar com pelo menos meio copo de água, ok? Só para eu poder fechar o raciocínio aqui, depois eu abro para você perguntar aqui, tá? Só para fechar aqui o raciocínio. Então, comprimido por via oral, tá? A maioria dos nossos comprimidos são por via oral. Mas eu tenho também, ó, esse negócio chamado aqui de comprimido mastigável. Olha, se ele é um comprimido mastigável, é que eu preciso mastigar esse comprimido. Nós usamos muito comprimidos mastigáveis nos nossos antihelmínticos, né? Ou vermífagos, como a gente fala aí, no caso aqui, por exemplo, do albendazol. Tem que ser mastigado para triturar esse produto na boca, para na hora que o paciente deglutir, ele já está dissolvido, para o vermezinho lá, já ir lá pegar aquele princípio ativo que é o albendazol e a gente destruir esse helminto, né, na cavidade intestinal do paciente. Então, se é comprimido mastigável, tem que mastigar, não pode ser deglutido, ok? Temos também os comprimidos efervescentes. Olha, ele é efervescente. O que eu quero fazer? Uma efervescência. Então, o que eu preciso? Pego o comprimido, coloco na água. Ele vai entrar em ebulição, está liberando dióxido de carbono. E tem que dissolver todo o comprimido. Deixei, está entrando em ebulição, gás subindo, dissolveu tudo, não está saindo gás nenhum. Aí sim o paciente vai fazer a deglutição dele. E que não é que muitas vezes acontece, né? Enquanto está entrando em ebulição, a pessoa toma de uma vez e fala, enquanto está fervendo é que é bom. Não, vai arrotar bastante depois e vai perder princípio ativo. Então, o comprimido efervescente é para dissolver o produto antes da gente deglutir. Eu coloco lá em metade de água. A gente coloca aí um edulcorante legal, né? Principalmente a gente usa muito isso aí nas vitaminas C, né? A gente tem muito aí esse comprimido efervescente, mas também temos em outras formas farmacêuticas, ok? Dissolver tudo para depois fazer a deglutição. Eu sei que você faz errado, sua mãe faz errado, mas você vai começar a corrigir isso agora, né? Esperar a solução completa. Além desses que eu coloquei, a gente tem comprimidos sublinguais, tá? Na embalagem está escrito lá, comprimido sublingual. É um comprimido que tem que ser colocado debaixo da língua, sublingual. É pegar o comprimidinho, colocar debaixo da língua e deixar ele dissolver. Ele foi feito realmente para dissolver na boca. Eu não posso pegar um comprimido sublingual e deglutir esse comprimido, que vai perder a eficácia do nosso fármaco, ok? Então, esse é o comprimido sublingual. E a gente tem o comprimido vaginal. O comprimido vaginal é um comprimido para ser colocado na vagina, não para ser deglutido. Então, a mulher vai pegar o comprimido, vai injetar esse comprimido até o máximo que o dedo indicador conseguir atingir, né, em camadas mais profundas. E lá, na vagina, ele vai se dissolver e vai liberar o princípio ativo. Então, existe a forma farmacêutica comprimido, que é a compressão de um ou mais pós, né, com seus adjuvantes. Mas eu tenho várias formas de usar o comprimido, seja por via oral, seja mastigando ele, seja dissolvendo ele antes na água, que é o efervescente, ou
introduzindo ele diretamente na vagina, que é o nosso comprimido vaginal. Ok? Alguém ia me perguntar? Pode falar. Alguém ia perguntar? Já está respondido? Ficou mudo? Fiquei aqui no vácuo. Tranquilo, pessoal? Comprimido? Dúvida? Não? Então, olha aqui, ó. Eu tenho o comprimido sublingual, tá? Eu tenho o comprimido mastigável, eu tenho o comprimido efervescente, eu tenho o comprimido vaginal e eu tenho também o comprimido revestido. Olha, que difere esse aí dos outros. Olha, esse comprimido revestido, eu vou pegar aqui essa compressão de pós, depois que eu comprimi o pó, dei o formato para ele, eu vou fazer uma película em volta desse meu comprimido. Vou fazer um revestimento em volta desse meu comprimido, tá? Isso é muito importante, ó, para proteger o princípio ativo da luz. De repente, o princípio ativo que está aqui, ele é muito sensível à luz. Aí, quando eu faço esse revestimento numa cor mais escura, a gente evita o contato da luz solar diretamente com o meu princípio ativo, proteger o comprimido, o nosso princípio ativo da umidade, né, do oxigênio, e também evitar a desintegração gástrica, ou seja, que ele não se dissolva no estômago. Eu vou revestir ele para proteger da ação do estômago, para ele poder passar pelo estômago e lá no intestino ele dissolver e liberar o princípio ativo, ok? Então eu tenho vários tipos de comprimidos. Qual que é a vantagem dos nossos comprimidos? Ó, boa estabilidade, tem um tempo de validade longo para o produto, dá uma boa apresentação na forma que eu escolher, eu consigo precisar a dosagem. Olha, esse comprimido tem 10 miligramas, esse tem 20, esse tem 50, esse tem 70, eu coloco a dose que eu quero em cada comprimido, isso é muito importante, e é muito fácil de ser administrado, é só deglutir o comprimido. É lógico que tem comprimido grandão, né? E é mais difícil de ser deglutido, mas ele é muito fácil de ser administrado. Crianças têm mais dificuldade, né? E aí as crianças a gente usa muito as formas líquidas, que são mais fáceis de serem deglutidas. Qual que é a grande desvantagem dos comprimidos? Ó, impossibilidade de ajuste de dose. Se aquele comprimido tem 10 miligramas, é 10. Não tem como eu personalizar a dose. Eu vou usar 1 miligrama desse comprimido. Não tem jeito a gente poder fazer essa divisão para ter precisão na dose. Na fórmula líquida a gente consegue fazer isso. Na sólida comprimida a gente não consegue. Beleza? Dúvida, pessoal? Até aí ficou dúvida? Nenhuma? Tem certeza que vocês não vão levar dúvidas para casa? Deixa eu abrir aqui. Tá tranquilo, professor. E assim, eu não tenho vivência de farmácia, né? E essa aula, ela trouxe várias informações de extrema importância no que se refere à forma de ingerir a medicação, né? Porque muitas vezes na correria de consultório o médico não te esclarece, né? Não. Então, como que é importante esse papel da assistência, né, na farmácia? Com certeza. Então, para a gente poder entrar bem na farmacoterapia, a gente tem que conhecer bem das formas farmacêuticas e depois nós vamos ver as vias de administração, tá bom? Rapidinho uma chamada aqui, pessoal. Abram o áudio aí para poder responder presença aqui para mim, tá bom? O Adrian está presente. O Adrian está presente, a Adriana está presente, ela falou que agora, a Alessandra está presente. Estou conferindo aqui com a lista de vocês. Ó, Ana Carolina Carneiro está aqui. Ana Cláudia não está, né? Ana Cláudia está aí? Não, Ana Cláudia não está. O Anderson está aqui. A Brenda já entrou. Tá aqui. Presente. Clarissa está aqui, eu estou vendo ela. Daniela não está, né? Daniela não está. Davi está aqui. Vocês estão muito travados na aula de hoje. Alguém com áudio ligado. Você está ligado aí, ó. Eu vou te mutar aqui, tá bom?
só para me dar um alívio aqui nos meus ouvidos aqui, ó, dos meninos também. O Davi, você ficou muito calado hoje, não gostei disso, tá bom? Dayana, você tá aí, ou Davi, ou você tá assistindo Netflix? Tô assistindo aqui. Então tá bom, beleza. Brincadeira. Dayana, tô vendo aqui, Edileuza, tá aí? Edileuza. Presente. Tá aqui, beleza. Eduarda. Não, Eduarda não tá aqui. Érica, Cristina. Érica Cristina tá na sala. O Fernando já respondeu. Franciele. Fernando tá presente. Franciele marcou como ausente aqui, ó. Tá, a Franciele sinalizou, tá presente. Tem mais quem aqui? Gabriel. Gabriela. Gabriele. Presente. Tá aqui, Gabriele. Giliardi. Presente. Tá lá, Guilherme. Vou achar aqui. Gislene, tá aí não, né? Gislene Luiza não tá. O Guilherme tá aqui. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Hoje a Hannah Muller. Hannah Muller não tá aí. Emily se encontra. E Ohana Rodrigues, tá aí? Ohana também não, né? Isabela Cristina, tem duas. Presente. Tem a Moura e a de Paula. A de Paula é eu. E a Moura também tá ali, ó. Tô vendo. Jéssica Marques tá aqui. Joyce, é isso? Presente. Jucineia. Jucineia tá aí. Presente. Beleza. Professor, Oi. você falou meu nome? É porque a internet caiu, eu não vi. Clarissa. Clarissa. Deixa eu ver aqui, Clarissa. Clarissa tá aqui, Clarissa. Eu te identifiquei aqui, tá? Tá bom. Onde eu parei? Jucineia falou para mim. Kelly, Antônia e Kelly Celestina. As duas estão aqui. Presente. Letícia e Lídia. Letícia não tá. Ó. Presente. Letícia? Lídia. Lídia. Letícia não tá. Lídia tá aqui. Lohane não está. Caraca, o povo tá faltando a minha aula, pessoal. Marcela, Maria Clara, Marília, o Matheus. Menos está aqui na sala. Depois eu ver se saiu antes da aula, que é bom a gente ver isso também, sabe? Marília não está. Eu estou presente. Professor, Marília está presente. Marília tá, eu já vi aqui. Marília está presente. Matheus está presente. Miriam faltou. O Pedro está aqui na sala. Rafael não está na sala. Ó. Rafael me deu o bolo na aula de hoje. Richard está aqui. Stephanie. Tá? Stephanie Xavier e Stephanie Jaime. Tá? É Jaime ou Jaime? É Aimee, presente. Stephanie Jaime, Francês. Tá aqui. Ah, Xavier não está. Victoria. Eu tô presente. Mim. Fechado. Stephanie Xavier tá presente. Certinho, ó. Um abraço para vocês. Até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir, tá bom? Um abraço, tá? Tchau. Pode falar. Você colocou presença para mim, Stephanie Xavier? Coloquei. Não, Xavier não tinha posto não, Xavier. Ah, tá. Aqui. Um abraço, turma. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau.